Tremendo, né? Eu estava conversando aí com o diácono Fábio, nossa pastora Alba e a Angélica produziram um louvor aqui, que eu pensei nesse louvor o dia inteiro. Não sei o que eu falo. Agora que começou, eu falei, aleluia, glória a Deus. Porque testifica mais uma vez, né? Receba a cura, receba o milagre, receba a unção e a libertação. É o que nós necessitamos todos os dias. Não há um dia que você não peça isso para Deus. Não há um dia que você não está segurando na destra do Senhor. Sabe por quê? Porque se a gente não segurar todo dia, a gente cai. Cai numa depressão. Trabalho do nosso arquirrival, nosso inimigo, Satanás. Ele, infelizmente, de uma adoração para Deus. Eu estava de dentro dele, emanava. Ele perdeu toda a sua glória como anjo querubim para poder ser inimigo de Deus e atrapalhar o povo de Deus. Todavia, tudo eu posso naquele que me fortalece. Aleluia. Irmãos, livro de Neemias, por favor. Louvado seja o santo nome. Livro de Neemias, a gente vai ler do 2 ao 4. Amém? Louvado seja teu santo nome, Pai. Neemias 2, 1, do 2 ao 4. Os irmãos ficarem em pé e reverem a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o santo nome. Livro de Neemias, capítulo 1, versículo 2 ao 4, diz assim: E veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e o que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E ele disse-me: Os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria, desprezo, e o muro de Jerusalém é fedido e as suas portas queimadas a fogo. Amém, meus irmãos? Podem sentar. Deus me deu essa palavra há uns dias e eu até brinquei, né? Eu falei assim, pastor Ivano, quem é que vai pregar na quinta-feira? Não é você? Eu falei, mas assim já de bate pronto, né? Ela, você. E, irmãos, eu tenho uma pasta lá que deve ter mais ou menos uns 300 esboços. Tudo mensagem que Deus já me deu. E sempre quando a gente recorre ao Senhor, Ele fala, no seu depósito, você já sabe onde está. Então vá buscar e vá meditar, que Deus vai falar com você e depois vai falar com o teu povo. Neemias. Neemias, todos nós conhecemos ele como simples copeiro do rei. Neemias era sacerdote? Não. Neemias era levita? Não. Só que a gente para pensar, mas Neemias não cantava. Não, irmãos. Levita é todo aquele que cuida da casa do Senhor. Não especificamente uma pessoa que canta, que traz adoração para Deus, mas aquele que varre
a igreja, aquele que cuida da copa, aquele que perfuma a casa do Senhor, aquele que adora, enfim, aquele que cuida. Esse é o levita. Mas Neemias era profeta? Alguém parou para pensar? Então Neemias não era profeta. Neemias simplesmente era um copeiro. Mas vamos lá. Naquela época, você ser copeiro de um rei era um cargo de extrema confiança. Não é isso? Era um cargo muito desejado para muita gente. Só que vocês pararam para pensar que o copeiro naquela época era uma linha de frente? Era a pessoa que defendia o rei com a sua própria vida, com um simples ato. Porque se o vinho ou a água tivesse envenenado, quem morria era o copeiro, não era o rei. Então colocamos aqui que não era um cargo simples, não era uma coisa simples de fazer, porque ele estava dispondo da sua vida para salvar a vida de um rei. Só que vamos lá. Jerusalém, mais uma vez, sendo assolada. Basicamente, nesse tempo aqui, nesse tempo de Neemias, a Babilônia já tinha invadido Jerusalém umas 3 vezes. Então ele não levou o povo cativo de uma vez, foi levando por etapas. Só que a misericórdia do nosso Deus, quando se fala de geração em geração, não está dizendo que é especificamente a minha família, não é família de sacerdote, não é família de levita, não é família de profeta, mas sim todos aqueles que creem no Deus Altíssimo. Certa feita eu estava vendo um vídeo muito antigo, mas muito antigo mesmo. Se eu não me engano, é de 2007, 2008, quando a filha de Billy Graham estava sendo entrevistada por um programa americano. Eu gosto de falar isso porque todo aquele que defende a palavra do Senhor, defende a essência de Deus e defende os projetos de Deus, ele é confrontado diariamente. E muitas vezes a gente é confrontado em rede nacional. Muitas vezes você não vê pastores aqui de nome sendo confrontado ao vivo. Mas é para quê? É para ridicularizar a pessoa. E o entrevistador pergunta para ela assim: como é que Deus permitiu algo horrível acontecer naquele 11 de setembro? Quem lembra disso aí? 2001. Aqueles 2 aviões batendo naquelas torres. Várias pessoas morreram, várias pessoas ficaram feridas. Ela respondeu com uma sabedoria tremenda, uma sabedoria de Deus. Ela falou assim: eu creio que Deus ficou muito triste com o que aconteceu, como nós também ficamos. Só que tem um detalhe: há muito tempo nós aqui, seres humanos, viemos pedindo para Deus, para Ele não governar as nossas vidas, tirar o domínio. Deus, ele fala com vocês de várias formas. Só que a gente não dá valor e a gente vai despedindo Deus. Educado como Deus é, ele vai se retirando,
de pouquinho, de pouquinho, de pouquinho. E chega um momento que você se encontra só. Chega aquele momento que você fala assim: por que isso está acontecendo comigo? Será que não foi porque você rejeitou o Senhor lá atrás? Será que não foi isso? Não é que Deus é um Deus vingativo. Ele sempre nos deu o livre-arbítrio. Ele sempre quis que nós o adorássemos sempre em espírito e em verdade. Um favor não merecido. A gente não costuma dizer: do Senhor eu só quero a graça. Favor não merecido. Foi aquele favor lá na cruz, que Ele morreu por mim e por você. E Ele te pediu alguma coisa em troca? Ele não te pediu nada. A única coisa que Ele pede é que fazemos a sua vontade, para que lá na frente a perfeita e agradável vontade de Deus seja cumprida. Porque nós nascemos, Isaías 62, não me falha a memória, ou 63, que fala que nós, seres humanos, nascemos para a glória de Deus. Nós vamos voltar para cá. Neemias, ao saber do que estava acontecendo com a sua cidade, que não era a sua cidade natal, porque se você for buscar, nem israelita, que é o nome hoje dado, né? Israelita ele era. Ele nasceu no cativeiro. Então como é que você não nasceu numa terra que não é sua e sente saudade de uma coisa que você não conheceu ainda? Vocês já sentiram isso? Muitas vezes a gente passa por vários problemas e fala assim: eu venho me buscar, eu quero ir para minha casa, eu quero ir para o meu lugar. Assim se sentia Neemias. Só que eu conjecturando aqui, é uma analogia minha, eu fico imaginando Deus sondando o coração de Neemias ali. Vai, meu filho, vai, quero mais, quero mais, quero mais, quero mais. E aquilo entristece ele. Só que tudo que nós vamos fazer, nós temos que fazer o quê? Oração. Não é assim? Não foi o que Jesus disse? O que pedires, né? Orando em meu nome, assim será feito. Vamos colocar uma vírgula aqui. Mas não está falando que vai ser instantâneo. Vai ser no momento dele, vai ser na hora dele e vai ser perfeito. Só que não tem como Deus contemplar uma oração de uma pessoa que está quebrantada. Uma pessoa que se coloca na frente de uma nação. Não foi isso que Cristo fez? Ele começa a orar. Oração de Neemias. Ah, Senhor Deus do céu, Deus grande, terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Neemias não era judeu de nascimento. Neemias era judeu pela graça. Pela graça. E mais, esteja, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvir a oração do teu servo. Eu que faço hoje perante a ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel,
que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai. O engraçado que o texto fala, que ele fica triste, porque o povo estava sendo assolado. Quando a gente fala as portas queimadas a fogo, a gente achava que Israel estava acabada. Realmente ela teve seus problemas. Ela perdeu seu portal, ela perdeu os muros. Tinha muita coisa destruída. Você quer um exemplo? Essa guerra que está tendo agora entre Israel e Gaza. Quando o repórter começa a filmar as casas destruídas pelos mísseis, pelas armas de fogo, reporta isso que você viu para aquela época. Só que vivia muita gente lá ainda. Então o que ele fez? Ele se colocou na frente. É como se a gente falasse uma palavra hoje: pese Deus sobre a minha vida perante esse povo. Isso não quer te dizer nada? O que Cristo fez? Ele poderia muito bem ter falado: Senhor, eu não quero esse cálice não, eu já fiz o que tinha para fazer aqui, anunciei que eu sou teu filho, curei os enfermos, de autoridade para os apóstolos, de curar os enfermos, de pregar a tua palavra, a nossa palavra, e agora tá bom, vamos embora. Jesus poderia ter feito isso. Foi o que Neemias fez, em outras palavras, se colocando na frente de um problema que não era dele. Irmão, não estou entendendo. Essa depressão não é tua. Então não coloca isso como um problema que não vai ser sanado. Isso não é seu, você não nasceu com isso. Isso é perfeito. Então ele ora a Deus, Deus contempla a sua oração e ele vai perante o rei. Ah, irmãos, mas será que o rei Artaxerxes, na época, vai permitir isso? A gente não sabia. Só que Neemias estava tão confiante que esperou a primeira palavra. O que é isso, Neemias? Você sempre me serve aqui com alegria, com os cânticos lá de Judá, Você sempre fala conjecturando aqui, irmão, sempre fala das maravilhas do teu Deus. Por que o seu semblante está caído? Foi a deixa que Neemias precisava. Como é que eu posso estar alegre, sabendo que onde repousam os meus pais, da sua morte, está assolado a fogo? Então ele se pôs na frente e foi tentando. Quando demorará a tua volta? Só que a gente medita na Bíblia, pensa que é tipo um dia após o outro, um dia após o outro. Não. Teve alguns dias para ele poder chegar em Jerusalém. Teve alguns dias que ele andou pela cidade, ele mapeou a cidade, entendeu o problema da cidade. Não era isso que Jesus fazia. Ele pregava numa nação. Jesus curava numa nação. Ele viu tudo aquilo que a cidade santa precisava. E ele volta a orar por isso. Porque ele fala que tudo que ele viu e tudo aquilo que estava planejado estava no coração dele, ele não tinha dito a ninguém lá dentro de Jerusalém.
Sabe por quê? Porque tem hora, pessoas despreparadas, se Deus está permitindo falar, eu vou falar. Ela nunca vai contemplar seus sonhos com alegria. Eu falo isso pessoas que não estão felizes com o que Deus está fazendo com você. Pessoas que não entendem quem é Deus na tua vida, quem é Jesus na tua vida, quem é o Espírito Santo na tua vida. Eles não entendem, cara. E sempre vem, geralmente vem 3, né? Aqui nós colocamos como Sanballat, Tobias e Gesem. Aqui, no dito bíblico, eles se iraram por causa de uma porta que eles estão restaurando para poder colocar no portal da cidade. Por causa de um muro. Vocês acham que eles estavam preocupados com isso? Eles sabiam que aquele homem, quando foi para lá, foi para mudar a história de muita gente lá dentro. Não foi isso que Jesus fez? Não mudou a história de muitos? Quem não cria nele começou a crer. Até general romano, centurião romano, creu na palavra de Jesus Cristo. A preocupação, será que era só por causa de um muro e de uma porta? Não. E sempre vem esses 3, né? Sanballat, Tobias e Gesem. Eu costumo dizer uma certa piada. Me disseram, me contaram, estou sabendo. Quando isso acontecer, irmão, repreende que isso é capeta puro. Porque quando Satanás não vem, ele manda seus secretários. Mas será que vai dar? Será que você vai conseguir? Olha, eu estou fazendo as contas aqui, mas eu acho que não vai dar não. Espera aí. Se Deus colocou na tua mão, você pode ficar sossegado. Glória a Deus. Que tudo está correto. Que seja na sua vida sentimental, que seja na sua vida espiritual e na sua vida financeira. Por quê? Porque você colocou o seu coração primeiro diante do Senhor. Você colocou os seus projetos primeiro na mão do Senhor. Senhor, eu não consigo, mas se o Senhor estiver comigo, eu ultrapasso esse rio a nado. Glória a Deus, aleluias. O que entristece, eu pego como exemplo aqui esses 3 que não eram israelitas. O último, um era amonita, o outro era astodita e o outro era árabe. Os 2 primeiros, se você pegar, é da descendência de Caim, o filho de Noé, que foi amaldiçoado. Mas por que foi amaldiçoado? Por causa que viu a nudez de seu pai. Poxa, irmão, por causa da nudez do pai, sim, ele poderia ter tratado aquilo de outra forma, mas ele não quis tratar, ele quis zombar. E através desses gestos, nós temos esses tipos de povos que são inimigos de Deus, declarados inimigos de Deus. E tem o árabe. O árabe, que nós sabemos, que vem da descendência de Ismael, filho de Abraão. Um filho que teve tudo, um filho que conheceu o Deus do pai dele, mas preferiu seguir outro caminho. Só que, irmãos, dentro de uma batalha, porque nós lutamos todo dia, a gente tem que
conhecer as armas que a gente tem. Qual é as armas que a gente tem? Primeiro, Jesus. Palavra. Coração. Joelho no chão. Graça. Espírito Santo. Todas essas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Será que ninguém aqui tem um propósito? O propósito de Neemias foi o quê? Foi reconstruir o muro? Amém. Foi restaurar as portas? Amém. Só que mais para frente aqui, a gente foi ver, eu fui meditar, que ele se preocupou com o povo, que o povo estava sendo assolado pelos magistrados, pelos sacerdotes. E você começa a se aprofundar mais, e você começa a entender que Tobias e Sambalate tinham certos acordos com os sacerdotes, filhos de Israel. Então os mais pobres pagavam mais impostos, sofriam mais. Foi o que Deus colocou no coração dele. Não foi só muro, não foi só portão, foi livrar o povo da opressão que vivia naquele tempo. E nos dias de hoje, qual é a sua opressão? O que te assola? Eu disse aqui uma vez, e repito a dizer, eu falo para Deus me lembrar todo dia, da onde Ele me tirou. Da onde Ele me tirou? Do alcoolismo. Sabe por quê? Porque no dia que eu esquecer dessa opressão e eu não orar, e eu não repreender, eu volto. Eu começo a ver tudo normal. Esse leão, eu tenho que matar ele todo dia. Esse leão, se você der a mínima brecha que for, ele vem e faz um regaço. Ele assola a sua vida de um jeito tal que quando você vai se dar conta, você está igual o filho pródigo. Você está no chiqueiro comendo lavagem de porco por causa de uma mínima coisa. No meu acordar, eu não agradecer a Deus e orar. Muito obrigado, meu Pai. E mais um dia o Senhor me levanta. Mais um dia o Senhor me lembra de onde o Senhor me tirou. E mais um dia o Senhor está me sustentando na sua destra. Não é assim, diabo? E o engraçado é que quando Deus colocar algo na tua mão, Ele te colocou, não foi porque Ele colocou de aleatório. Vou pegar a Carol, né, Carol? Ó, tá aí. Mas o que eu vou fazer com isso? Não. Ele colocou algo no coração de Neemias. Neemias foi para Jerusalém. É isso. Restaurou os muros, restaurou as portas, restaurou o povo que estava sendo assolado. Foi isso que Jesus falou naquela parábola. A um deu 1 talento, a outro deu 2, a outro deu 3, a outro deu 4. Foi isso?
Só que eu vou um pouco mais além. Quando Jesus fala assim, vocês vão fazer obras maiores do que eu. Aqui, ó. A princípio, quando você começa a meditar, achando que só ia consertar um portão, e não. Ele veio trazer paz para as pessoas, para os cativos que ficaram em Israel. Veio trazer paz, veio trazer alegria, veio trazer regozijo. Você vai entender mais quando você ler o Salmo 126. Aquele que traz a preciosa semente, andando e chorando, colherão os seus molhos com alegria. Temos que ter certo cuidado para não deixar Sambalate, Tobias, Gesem fazer arruaça. Né? Me disseram, me contaram, estão sabendo. Só que alegra-se aí, irmão. Alegra-se. Sabe por quê? Porque você anda com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Com esses três, eu acho difícil. Eu acho difícil alguém vir te assolar. Pode até tentar. Mas não vai ter isso não. Aqui a palavra diz que armaram para matar Neemias. Desce daí, a gente precisa falar com você. Sabe, doido? Aquele momento que você está no seu canto, você está adorando. Você está, né? Grandioso és tu. Né? Grandioso és tu. Ô, doido, vem cá. Ô, Débora, vem cá. Mas Deus, né? Já colocou a visão de água em você. Estou numa grande obra, não posso parar. Muitas vezes vão pagar para pessoas. Como é que aconteceu aqui? Ó? Esses três pagaram um sacerdote para trazer profecia estranha para eles. Quantas profecias estranhas você já recebeu? Quantas profecias estranhas você já recebeu? Olha, mas todos caem por terra, sabe por quê? Porque em ti habita o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não é assim, pastor? Dessa forma? Quantas profecias estranhas você e seu marido já receberam por aí? E o engraçado que é se a gente comparar, é igual a tentação de Jesus, né? Ó, se você me adorar aqui, ó, tá vendo todas essas riquezas aqui, ó, eu te darei. Não. Você sabe por quê? Nada de mal aconteceu conosco. Eu me incluo no meio. Porque nós estamos no rebanho, estamos no estado. E vem certo pastor que começa a fazer propostas. Propostas e propostas e propostas. Só que nós, revestidos pelo Espírito Santo, nós conhecemos a voz do nosso pastor. Onde a palavra de Jesus fala, cautelar para ninguém nos engane. Eu tiro como exemplo Neemias, porque vamos lá, você conduzir um povo, você não conhecer o seu local que eu tomei como adoção, você chegar, você reunir um povo para edificar uma cidade, em menos, a obra era para ter sido feita em 3 meses, foi feita em 2. O Espírito Santo não está nessa pessoa.
Será que aquele povo não enxergou Jesus nele? Com certeza. E está atento às astutas do diabo. Porque a palavra diz, enquanto alguns estavam aqui, vamos trazer para os dias de hoje, com a colherzinha de pedreiro aqui, ó, com a mão, vamos colocar aqui, com a mão mais difícil que tem, né, no caso sudeste, com a mão esquerda colocando aqui o cimento em cima do tijolo, e a outra mão estava em quê? Estava com a espada, porque a obra não podia parar. Porque o inimigo do nosso Deus vivo estava ali ao derredor, procurando alguém para tragar. Mas o Senhor nos dá estratégia. O Senhor, Ele nos abre o caminho. O Senhor, Ele abre porta onde não tem porta. E também fecha porta. Às vezes a gente estranha porque tem certos tipos de pessoas que nos abandonam. Fica preocupado não, irmão. É Deus já passando, como diz a minha avó, né? Passando a vassourinha de fogo ali, ó. Ó. Mas não é. Porque Jesus te ama. E a única coisa que Ele quer é que você o reconheça como o Senhor e Salvador da tua vida. Ele só quer esse favor não merecido. Porque, irmãos, os dias são maus. Estava comentando hoje com o varão. Jesus está voltando para muita gente. As coisas estão apertando. A gente também não pode se enganar. Não é verdade? Conduzir os nossos filhos no caminho do bem. Porque qualquer hora essa trombeta toca. Jesus vem. E se nós estivermos despreparados? E se a gente dá ouvido a Sambalá que eu lhe disse assim? Você vai ficar, irmão. Ah, mas vai ter a segunda. Aí é que você não vai. Porque se você não está tendo força na primeira, você vai na segunda. Já parou para imaginar isso? Por causa de você dar ouvido a relatos, a falsos testemunhos, que só vai te tirar da presença de Deus. A palavra não diz que no final dos tempos muitos vão ser doutores de si mesmos e a apostasia vai vir? Quando isso chegar realmente, está só a pontinha do iceberg. Irmãos, ajoelhe no chão e orar: Senhor, estou pronto. Senhor, estou pronto. Senhor, estou pronto. Lembra-te que você é um ser humano. Você tem sua vida pessoal. Você tem seus afazeres. Mas também você é um soldado de Cristo. E qual é o nosso dever? Igual esse rapazinho aqui, Neemias fez. Anunciar o Evangelho a toda criatura. Seja branco, seja preto, seja pardo. Ah, não, se ele não aceitar. Amém, glória a Deus. Abana a poeira dos pés e vai para o outro lado. Amém, meus irmãos? Eu ia pedir aqui para nossa irmã Débora botar um louvor aqui.